Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio dessa safra de soja 21-22, como é que já está o desenvolvimento dessas lavouras também. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Fábio Olegário Caminha, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fábio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar novamente com vocês, podendo passar um pouquinho da nossa realidade aqui no dia a dia da nossa região. Fábio, o plantio está entrando na reta final, falta pouca coisa para ser finalizada por aí. Como é que foram as condições nesse ano para o produtor de Maracaju implementar a sua safra? Guilherme, foi um ano muito melhor, né, quando a gente compara com o ano passado. As chuvas vieram um pouco mais cedo, né? Tivemos já bons volumes na primeira semana de outubro, que já permitiu essa arrancada de plantio, né? E por isso a gente conseguiu chegar aí praticamente, acredito que essa semana a gente deva estar finalizando, né, esse plantio no município. Quando a gente fala em Mato Grosso do Sul, dados da ProSoja, o último relatório do SIGA-MS, né, que faz o monitoramento do desenvolvimento da cultura da soja, o Mato Grosso do Sul chegando aí a 91% de área semeada, né? Então, assim, quando a gente compara com o ano passado, que nós tivemos um atraso, esse ano as condições foram muito melhores, estamos tendo bons volumes aqui na nossa região de chuvas frequentes, né, até algumas chuvas pesadas, né, que atrapalharam um pouquinho aí, algumas áreas pequenas tiveram que ser replantadas em função desses volumes maiores que caíram nessas pancadas, né? Tivemos problema com ventanias, tempestades aí também que trouxeram algum prejuízo, tanto para as lavouras quanto também questão de estrutura, né, de barracões. Tivemos alguns eventos aí considerados extremos aí para a região, mas de uma maneira geral o produtor tá contente de ter encaixado esse ano o plantio na melhor janela, pensando na soja, né, que é a principal cultura, e também na segunda safra, onde todos sabem aí que é muito importante a janela de plantio, aí a gente conseguir semear o nosso milho safrinha dentro da melhor janela possível aí. E Fábio, se tudo seguir dessa maneira, com o clima contribuindo, com as condições sendo positivas, qual que é considerado uma média de produtividade para uma safra positiva aí na região? Então, nos últimos anos, né, Deus vem nos abençoando aí, o nosso município vem colhendo safras bem boas de soja, regulares e crescentes, né? Então, eu imagino que pensando, como diz o outro, estamos começando uma safra, tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu acredito numa média, se tudo correr bem, aí acima de 65 sacas, seria um número já interessante aqui para a região, podendo chegar a mais, né? A gente tem visto aí cada ano as produtividades aumentando, o produtor investindo um pouco mais, né? Então, isso tem traduzido em melhores produtividades. Mas eu imagino que essa faixa aí, se a gente conseguir atingir esses patamares aí acima das 65 sacas por hectare, é um bom número para a região. Fábio, olhando agora para comercialização, como é que o produtor aí de Maracaju entra nessa nova safra? Já teve muitos negócios fechados, os preços estão positivos, o que a gente pode falar da comercialização até esse momento? Essa safra foi um pouco diferente, a gente observou, eu não consigo te precisar números, né? Mas o produtor, como o ano passado a gente teve essa subida abrupta aí dos preços, né? E o produtor que vinha fazendo bastante contrato, travando os seus custos, esse ano ele acabou reduzindo um pouquinho esse tipo de estratégia, né? Em função do que aconteceu, né? Mas, como alguns negócios são amarrados em produto, né? Aconteceram negócios nos patamares interessantes, né, quando a gente compara com a safra anterior, mas eu imagino que o volume hoje já comercializado ele é um pouco menor do que no mesmo momento da safra passada, em função da própria, vamos dizer assim, da estratégia que foi usada ano passado e acabou não sendo tão interessante, porque os preços tiveram uma disparada e aí o produtor teve que entregar
esses contratos, né, que nós não tivemos problemas com relação a isso, o pessoal cumpriu tudo que tinha que ser cumprido, e agora esse ano já entra num patamar maior, mas o produtor ainda um pouco desconfiado e sempre esperando que pode subir um pouquinho mais para depois comercializar mais, né? Pensando no calendário, Fábio, você comentou agora há pouco nessa perspectiva de janela positiva também para a safrinha de milho. Quando é que a gente deve ter colheita da soja acontecendo por aí? E aí, qual seria o período para esse plantio do milho nessa próxima safrinha de 2022? Eu imagino que nos primeiros dias de fevereiro a gente já deva estar com colheita no campo, pelo que se desenhou até o momento, né? O pessoal que iniciou aí, alguns até no final de setembro, mas a maioria a partir da primeira semana de outubro. Então, eu imagino que em fevereiro a gente deva ter aí o pico da colheita e é a melhor janela para nós aqui no plantio do milho, né? A gente não gosta de se estender muito em março, né? Março a gente já começa a entrar numa zona de risco, vinculado aí com o clima, né, com mesmo chuvas e também com a geada, né, que esse ano acabou afetando bastante aqui a nossa região. Esse ano foi um ano difícil para o milho safrinha, então até isso faz com que o produtor entre um pouco mais confiante nessa próxima safrinha em função de ter encaixado bem essa janela. Então, se tudo correr bem, eu acredito que início de fevereiro comecem as primeiras colheitas e a partir da segunda semana de fevereiro até o final deva ser o grosso da colheita e também, na sequência, o plantio, né? As operações são casadas e o produtor sabe que cada minuto é importante quando a gente fala em plantio de milho, né? Temos que ser eficientes e aproveitar bem aí as oportunidades e a janela para fazer um plantio no cedo que garante uma certa segurança com relação ao cultivo. E, Fábio, olhando para os custos de produção para essas sequências, essa safrinha de milho já vai ter pegado um custo bastante elevado que vai comprometer rentabilidade, ou essa situação de mais aperto vai ficar para a segunda safra, para a safra de soja do ano que vem apenas? É uma situação, o que aconteceu, né? Alguns produtores conseguiram escapar desse aumento de custo, né? Conseguiram fechar negócios antecipados, né? E vão para essa safrinha com um custo ainda num patamar razoável, né? Realmente o problema que tá sinalizando aí, alguns produtores, deixa eu só voltar na questão do milho safrinha, que de repente atrasaram um pouco as suas compras, esses aí já vão sofrer direto o impacto, né? Então, assim, é uma situação bastante diferente que a gente viu, né? Um aumento abrupto de preços, principalmente fertilizantes, alguns defensivos também aumentaram muito de valor. Então, quem demorou um pouquinho para realizar esses negócios, com certeza vai ter um impacto bastante grande aí no custo de produção, que é, né, o grande desafio hoje, a gente pensando já na safra 22, 23, né, muita preocupação do nosso lado, do lado do produtor, né, algumas inseguranças que vem se concretizando, né, entre conversas, entre as primeiras negociações que já começam a acontecer, né? Então, a safra 22-23 vai ser realmente muito difícil com relação aos custos de produção, e aí o produtor vai ter que tomar algumas decisões, estratégias de repente, reduzir a adubação onde for possível, né? Usar a tecnologia, usar o conhecimento agronômico aí para tentar reduzir esses custos altos aí, né? Ser um pouco mais eficiente no uso dos insumos. Eu acho que é o grande desafio para essa safra 22-23, que já começam a ter alguns negócios ou alguns escopos de negócio aí. Então, realmente, a preocupação hoje nossa, embora tenha uma safra toda pela frente, a 21-22, para a grande maioria, ela é uma safra que já foi negociada, né? Então, nós temos os nossos custos de insumos na mão, e é uma safra que, na média, acho que tá equilibrada com relação aos custos. Mas o desenho para 22-23 é um aumento muito grande, questão de fertilizantes, um absurdo, né? E acho que o produtor vai ter que realmente pensar muito o teu planejamento da 22-23. É o nosso grande desafio. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí para a região. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Cara, é isso aí. O produtor tem que ter fé, né? Nós vivemos uma safrinha muito difícil.
Conseguimos já trabalhar aí esses primeiro mês aí dessa safra de uma maneira interessante, com bastante eficiência. Praticamente 100% da nossa área está plantada. Então, a gente tem que realmente confiar na tecnologia, confiar nas informações, cuidar dessa lavoura com muito zelo, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente frisar, a gente gosta de bater nessa tecla, né? Sermos eficientes, usarmos os recursos com inteligência, vamos colocar assim, né? E torcer para que São Pedro nos abençoe com uma grande safra, né? É importante a gente ter chuvas frequentes aí ao longo de todo o ciclo da cultura, para que a gente possa realmente realizar uma boa colheita. E é isso, acho que para o produtor fica essa mensagem de cautela também com a próxima safra. Planejamento vai ser muito importante, né? Então, os agrônomos nunca trabalharam tanto, né? Vão ter que trabalhar para poder fazer um custo de produção interessante que consiga manter uma rentabilidade mínima aí para o produtor. Acho que é isso. Agradeço a participação. Um grande abraço para vocês. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí no município. Um abraço, até a próxima. Um abraço. O Fábio Olegário Caminha, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras nesse início de safra de soja 21-22 lá no município. Trabalhos de plantio devem se encerrar ainda nessa semana. As atividades começaram mais cedo nesse ano, a chuva contribuiu, chegou mais cedo e garantiu esse bom início de trabalho. A expectativa da liderança do sindicato é que a produtividade média fique ao redor das 65 sacas por hectare, podendo até ser superada essa barreira caso todas essas condições positivas permaneçam daqui até o final do ciclo. A expectativa é que a colheita comece já nos primeiros dias de fevereiro, e assim garantindo também uma boa janela de plantio para a segunda safra de milho, que nesse ano de 2021 teve o plantio atrasado, fora da janela, sofreu com falta de chuvas, com geadas, expectativa mais positiva para a próxima safrinha em comparação à última também lá em Maracaju. Olhando para o mercado, Fábio destacando menos negócios dessa safra de soja do que a safra anterior nesse mesmo período do ano passado, em função do aumento de preços que a gente acompanhou na última safra. O produtor já tinha negociado muita coisa, nesse ano a estratégia mudou um pouquinho, mas pelo menos aqueles custos de produção, travamento de insumos, isso aconteceu, o produtor já está mais seguro, já está mais com as contas na mão para essa safra. Preocupação fica mesmo para a safra de soja 22-23, com relação ao aumento de custos de insumos, e aí o Fábio já destacando que o produtor vai precisar de planejamento, vai precisar buscar estratégias diferentes para tentar driblar um pouquinho esse aumento de custos. Então, mesmo com uma safra ainda recém finalizando os trabalhos de plantio, o pensamento do produtor já está lá na frente no próximo ano, pensando em todas essas dificuldades de planejamento e de compra de insumos que vão se desenhando para a próxima safra de soja, safra 22-23. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.